tudo bom? Bem-vindo ao meu canal. Eu sou professor de defesa pessoal e um servo cristão. Hoje eu queria comentar com vocês sobre lesões na arte marcial, né? Algumas pessoas, eu não sei, eu não quero criticar, eu estou simplesmente dizendo. Às vezes fala de coisas que, cara, a gente tem que entender o que quando a gente é professor de uma arte marcial, a gente não tem que só ter a faixa preta, né? O nível máximo. A gente também tem que ter uma faculdade, isso é bom. Ter um estudo, sei lá, um curso que demonstre que a gente possa ter mais conhecimento da coisa, além da arte marcial. Por quê? Ouvi algumas pessoas falando de certo tipo de lesões que a arte marcial proporciona, seja ela um profissional, né, tipo de esportivo, ou uma pessoa que não é desportiva, né, que não pratica por competição. E assim, eu vejo muito caso de muitas lesões que as pessoas comentando do MMA, né? Lesões do Chris Weidman, lesão do Anderson Silva, do McGregor e vários outros tipos de lesões. Tem vários tipos de lesões. No pulso mesmo, né? Já vi alguns atletas, né, falando que quando deu soco, acabou fraturando alguma parte óssea do pulso ou da mão, né? E assim, eu quero dizer para você que o corpo não foi feito para pancada, para murro. Murro que eu falo assim, você batendo em algo sólido, sabe? Você bater em outra pessoa ou alguma coisa assim, bater em árvore, bater... O corpo não foi feito para isso. Mais que a gente utilize para a defesa pessoal, né, nos proteger de agressões físicas, o nosso corpo não foi feito para certo tipo de coisa. E eu vou dizer por quê. Quando a gente é criança, quando a gente na verdade está em fase de desenvolvimento, aí vamos colocar aqui, a gente tem a questão de cartilagem. Depois vocês estudam o que é cartilagem. Cartilagem é uma parte que ela é flexível, né? Então, ela é a parte que, quando é criança, ela protege, né, a criança certo tipo de lesões, né? Quando a criança está em desenvolvimento, até mesmo dentro do útero, né, da mulher, da barriga da mulher, ela está naquela fase de desenvolvimento, né, do corpo, ela possui muito mais cartilagem corporal de quando ela é uma criança de 5, 6 anos de idade. Você sabia disso? E ao longo do processo, essa questão de cartilagem vai mudando para as questões ósseas do nosso corpo. Vai começando a criando um osso, vai criando tendões, nas tendões vai começando a aparecer na verdade mais veias e o próprio músculo humano na carne. E às vezes as pessoas não entendem isso. Porque, tipo assim, às vezes as pessoas pegam e falam assim, olha, o cara chutou errado, o cara socou errado, e quebrou, e muitas vezes acontece realmente de o cara chutar errado, às vezes acontece de o cara socar errado, acontece, mas não o tempo todo, não direto, né? Não com um profissional o tempo todo ali. A vida dele foi aquela lá, sabe? Eu vejo pessoas de lutadores de MMA, a vida deles foi aquilo lá. Quanto tempo? 13 anos, 14 anos, 15 anos, 20 anos, só treinando luta, com profissionais da área de luta. Os caras vão treinar lá no Japão, lá na Tailândia, Muay Thai, tailandês. Vai treinar lá o karatê japonês, ou vai treinar o kung fu, né, o sandá
salchô, não, boxe chinês, ou alguma outra coisa. Eles vão lá para treinar. Pessoas que estão a vida o tempo todo ali só para treinar. Aí vem pessoas falando que eles causavam lesões. Aí eu pego e falo assim, poxa, você estudou sobre o corpo? Eu me coloco nessa posição. Você estudou sobre o corpo? Não só dentro da arte marcial, mas fora da arte marcial. Você fez uma faculdade? Você fez um curso? Eu fiz, por exemplo, Eu tenho faculdade de bacharel em educação física. E fiz outro curso também sobre mini postura. Aí eu fiz. Vários outros cursos eu também fiz. Então eu te falo. E aí? Você estudou? Porque assim, como eu falei, criança ao longo desse período tem tudo isso aí. Mas você sabia também que quando você tem... a gente fala que a tendência do corpo decair, decadência do corpo, natural. O corpo vai se decair naturalmente. A partir dos 30 anos de idade, mais ou menos, dentro da biologia humana, o nosso corpo começa a ter decaências de reflexo, de equilíbrio e de força. Ao longo do nosso processo. Quando a gente é mais jovem, a gente fica no auge, aquela coisa toda, mas o processo do corpo é se decair ao longo do período que você esteja ainda envelhecendo. Isso acontece, infelizmente. Aí você pega assim, como eu falei, o corpo não foi feito para bater. Aí eu vou colocar isso, o corpo não foi feito para bater. Não foi feito mesmo, para aguentar porrada o tempo todo. Não foi feito. E assim, não estou criticando, estou dizendo. Porque assim, por que foram criados os aparelhos, aparador de chute, a raquete, a luva e a caneleira? Para proteger, para você ter menos risco de lesões. O capacete, sabe? Para você ter menos risco de lesões. Eu vou colocar agora uma coisa bem legal, que assim, para aqueles que não conhecem muito, é interessante vocês terem esse entendimento. Quando a esgrima japonesa da espada foram criadas, eles lutavam com espada literalmente. Só que ao longo do processo eles perceberam que aquilo estava causando lesões, muitas lesões, corte mesmo. Aí eles começaram a mudar para boquém, que era madeira, um pouco mais aquela coisa de não ter o corte literalmente. Você batia, só que assim mesmo ainda estava causando muitas lesões. Então mudaram para quê? Shinai. Por quê? Cara, você precisa... Se a pessoa está ali por uma coisa de hobby, que vai ter que depois trabalhar no outro dia, numa empresa, você imagina, o seu mestre, o seu chefe pergunta para você, e esse olho roxo? E essa mão aí, toda machucada, lesionada? Eles vão perguntar, as pessoas vão perguntar. Não que aí você achar lindo o seu corpo todo detonado. Eu não acho bonito. Eu falo literalmente. Mas que eu já fiz algumas coisas, eu não acho bonito. Sabe? E assim, nosso corpo não foi feito para isso. E acontece o quê? Como eu falei, ao longo do nosso processo, a gente acaba perdendo muita coisa. Então, quando você pega seu corpo e bate, vamos supor, você já tem uma idade avançada, uma idade assim, passou dos 30. Aí você vai pegar e vai bater sua canela em algo cabuloso, numa madeira, ou numa árvore. Depois, se você acha que ao longo desse processo você não vai causar algum tipo de problema futuramente, porque assim, o nosso corpo, como eu falei, ele foi feito de formas diferentes ao longo do processo da nossa vida. E ele vai se envelhecendo naturalmente.
Então pode ser que futuramente você não vai conseguir mais andar da mesma forma, sabe? Você vai ter que andar de muleta. Você vai estar o tempo todo indo no hospital por causa de, tipo, deslocou o ombro, deslocou a perna por algum tipo de coisa que ocasionou no passado. Se até mesmo quando você não é um atleta de alto rendimento isso acontece, imagine quando você é atleta, sabe? E assim, a gente tem que tomar cuidado, porque dentro da biologia, da biomecânica e fisiologia do corpo, a gente tem estudos. A anatomia do corpo nos coloca limites. Fisiologia nos fala que a gente tem tendência normal, humanamente dizendo, que a gente tem uma idade do corpo humano se decair, está maduro, está jovem. Aí a gente tem também a parte da biomecânica, onde a gente consegue ter mais tendência a fazer certo tipo de movimento. Então assim, toma cuidado com as coisas que geralmente a gente fala, porque assim, temos que ter estudo apropriado para dizer aquilo. Porque eu vou dizer uma coisa, só para fechar esse termo, eu estava discutindo com um professor sobre o alto impacto, né, as questões de alto impacto das lutas, né, do Muay Thai, que a gente tinha aquela coisa de bater canela com canela, né, bater o cotovelo, né, em árvore, em bambu. E eu estava comentando com ele a respeito sobre isso, não só do Muay Thai, mas das artes marciais no geral que tem esse tipo de coisa, esse tipo de técnica, né? Absorção de impacto, que a gente fala. Aí ele falou assim: Patrício, você entende que o nosso corpo, ele não foi feito para isso, né? Mas que você possa treinar aquilo lá, se você estiver treinando o tempo todo só aquilo lá, sem ter um tempo de recuperação, futuramente você vai ter um profundo lesões, micro lesões maiores. Porque quando a gente já faz qualquer tipo de modalidade, a gente tem já umas lesões, micro lesões. Só que essas micro lesões, elas conseguem se curar pelas fibras que a gente tem. As fibras tipo 2, que a gente começa a criar, né? Nosso corpo começa a criar também as questões de proteções do corpo, né? Quando você toma um corte, quando você vê aquela coisa branca, na verdade é o pus que a gente fala, na verdade, dependendo da forma, é a proteção que o corpo está desenvolvendo, né? Para que você se cure mais rápido, né? Então, assim, o corpo ele foi feito, tipo assim, ele cria uma certa proteção para nós. Só se a gente não tomar cuidado, aquela proteção ela vai acabar. E ela acaba. Então a gente sempre tem que tomar um certo tipo de cuidado. Certo? Eu queria deixar isso para vocês, não vou prolongar, certo? Só para conhecimento de todos, para que todos entendam um pouco mais a respeito sobre lesões. Obrigado.